Olá, eu sou Lauro Gino, estamos aqui no Nix Canal, ou Canal Nix, como queira. Antes de nós iniciarmos a nossa fala de hoje, eu gostaria muito de agradecer, fiquei extremamente envaidecido, com 5.000 inscrições, ou 5.000 inscritos, em pouco mais de 24 horas, somando aqui no canal, e isso realmente me deixou extremamente entusiasmado. Significa que a mensagem está chegando, as pessoas estão gostando da palavra, e isso para mim é muito interessante, correto? Por falar de vaidade, vaidade é o meu pecado predileto. A minha mulher disse que se eu quiser me matar é só pular de cima do meu ego. Então vocês imaginam o que a vaidade representa para mim, correto? Então, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem gostado da nossa apresentação e ter difundido isso. A ideia é exatamente essa, que a mensagem possa chegar o mais distante possível, correto? É a boa nova, é o que a gente espera aqui com essa dimensão do direito e da filosofia. Bom, então, hoje nós vamos falar, seguindo aí a nossa toada, sobre Vattimo, Gianni Vattimo, um pensador italiano, nascido em 1936, em Turim, na Itália. Vattimo tem atualmente 84 anos, ele continua vivo, um pensador vibrante, e ele tem uma característica muito interessante, que ele é atualmente um grande interlocutor, estabelece um diálogo, dizem alguns quase que diariamente, com o Papa Francisco. Então vocês imaginam, vocês vão ver a grandiosidade desse homem e o quanto significativamente esse homem pode influir para o Papa, que não apenas é um líder religioso, mas também um chefe de Estado, correto? Então nós vamos falar de Gianni Vattimo e o seu pensiero debole, É uma expressão italiana que vai significar exatamente o pensamento fraco, correto? Nós vamos saber por que ele utiliza esta nomenclatura, pensiero debole. Bom, Vattimo diz ter encontrado o cristianismo através de Nietzsche e Heidegger, dois filósofos historicamente conhecidos como filósofos ateus, correto? Principalmente Nietzsche, Nós vamos falar aqui um pouco da palavra de Nietzsche, Deus morreu, correto? Então a palavra de Nietzsche, Deus morreu, é um título de um texto de Heidegger sobre Nietzsche, também dentro dessa mesma instrução, dessa mesma dimensão do pensamento de Vattimo, ou seja, de um enfraquecimento das grandes estruturas. Já já nós vamos ver o que significa isso. Correto? Tá? Então ele diz ter encontrado o cristianismo exatamente nesses dois filósofos ateus, ou seja, esses dois filósofos que proclamam, de certa forma, a morte de Deus. Mas essa morte de Deus não é a inauguração de um ateísmo ou do fato de retirar do plano da existência do nosso imaginário de Deus. Nada disso, correto? Tá? Nós vamos ver isso claramente. Bom, Vattimo diz, então, que ele, a partir dessa dimensão, desse encontro com Nietzsche e Heidegger, ele passa a acreditar que acredita. Isso é muito importante, acreditar, olha aí, que acredita. Percebe? Então é uma aposta muito similar à que é feita por Pascal. Ou seja, eu me lanço. Se Deus existir, é um grande ganho. Se ele não existir, pouco importa. Mas se ele existir, será um grande ganho. Então essa frase de Vattimo lembra a aposta trazida por Pascal. Eu acredito, acreditar que acredito. Isso é uma dimensão muito interessante e vocês vão ver isso aqui no correr da nossa fala. Bom, pensiero debole, pensamento fraco. Ele diz que isso representa o enfraquecimento das estruturas do ser como sentido da emancipação da história humana. O que significa isso? Olha aí, isso é um ponto-chave no pensamento de
vátimo. As grandes estruturas são aquelas estruturas que moldam o nosso pensamento, a nossa capacidade de criar significados, correto? Então, como penso, como falo, como me visto, o que como, olha aí, hein? O que como, correto? Tudo isso é fruto de um grande pensamento. E esse grande pensamento, essa ideia que molda toda a nossa vida, principalmente a nossa vida aqui no Ocidente, o Ocidente cristão, correto? É, evidentemente, fruto, né, da doutrina cristã do cristianismo. Então, Deus, colocado na ideia do cristianismo, ele é uma grande estrutura. Ele molda a nossa vida moral, social, intelectual, afetiva. Tudo isso é moldado a partir dessa dimensão. Correto? Então isso, Deus é uma grande estrutura, representa uma grande forma de significar, de dar sentido à vida. Bom, ele diz que houve, então, um enfraquecimento desse ser. Ser aí Deus, correto? Mas ser não é só Deus. Ser é o é da nossa frase. Ah, o meu amigo é bom. Quando eu digo meu amigo é bom, o é que eu estou, olha aí, dando logo depois uma predicação ao meu amigo, dizendo que ele é bom, esse é bom me insere e o insere numa tradição, numa dimensão trazida por essa grande estrutura, que é a ideia, por exemplo, de bondade, que é a ideia, por exemplo, de amizade, que é a ideia, por exemplo, de amor. Tudo isso está entrelaçado numa grande estrutura. Eu estou frisando essa questão da estrutura porque vocês vão ver que ela é fundamental. Toda a nossa vida é guiada, né, Freud já dizia, pelas superestruturas. As superestruturas é aquilo que vai cuidar da nossa moral. Então, por exemplo, o conhecimento científico, nós estamos vivendo um momento muito delicado, no qual o conhecimento científico está sendo muito exigido, ele é uma grande estrutura. Nós já vimos isso aqui em outra fala, que o conhecimento científico ele tem a sua limitação. Ele tem o seu campo de atuação. Mas nós não entendemos assim não. A gente entende como uma grande verdade. E o que é pior nessas grandes verdades? Elas passam a determinar a nossa vida. Nós nos pautamos e pautamos o outro por essas grandes verdades. Essas são as superestruturas, as grandes estruturas, correto? Que num determinado momento leva a uma emancipação da humanidade, mas em momentos seguintes começam a atravancar. Elas se transformam em dimensões dogmáticas. É um pensamento, olha aí, forte, que nos conduz, correto? Que nos determina e faz com que determinemos os outros. Perceberam? Estão sentindo aí a dimensão? Bom, vou fazer aqui um pequeno intervalo e eu peço a vocês, olha aí, né, que sigam a sequência dessa nossa fala, segunda parte, no Nix Canal. Vá lá que em minutos já estará prontinho aí para a nossa conclusão. Um abraço.